boa tarde para toda a equipe aí da Imagens, boa tarde para Nismeire, colegas aí do TRF da 4ª Região, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do que nós fizemos na aula 1 e 2. Nós vamos, vai ser uma aula mais dinâmica, né? Nós vamos botar a mão na massa mesmo, né? E vamos fazer um pequeno exercício, né? Dentro dessas questões que a gente trabalhou, da teoria, de todas as diretrizes, né, que foram traçadas pelo CNJ, as dicas sobre a elaboração de ementas, e em parceria com a Imagens, né, essa ideia de fazer um exercício com vocês, né? O exercício consiste numa análise de algumas ementas, né? E são ementas que elas não estão, vamos dizer assim, não estão redigidas da melhor forma. E em algumas situações que elas podem ser melhoradas, né? Lapidadas. Então, eu vou fazer primeiro aqui só uma recapitulação do que a gente falou, conversou na aula 2, e logo após a gente vai abrir para fazer esse trabalho, vai ser um trabalho em grupo, né? E eu explico depois como é que vai ser esse trabalho para vocês, dentro desse ambiente EAD mesmo, e após o trabalho a gente vai comentar, né? Vamos fazer acréscimos aí às observações de vocês em relação a essa análise crítica dessas ementas que a gente está colocando em disponibilidade para vocês. Vou compartilhar aqui agora a minha tela de slides para a gente fazer uma recapitulação da nossa aula 2, né? Que foi a nossa aula passada. Então, na aula passada, nós tratamos especificamente das diretrizes do CNJ para a padronização de ementas, né? O CNJ levantou alguns problemas, como incompletude, ausência de padrão, ausência de padronização ao citar legislações, a utilização de diferentes tesauros, e o documento elaborado juntamente com o pessoal da UERJ propôs recomendações para a elaboração de ementas e algumas sugestões para essa padronização no momento de citação da legislação. Nós falamos também sobre as funções e importância da ementa judicial na visão do CNJ, falamos da transparência das decisões, a ementa como uma forma de acessibilidade do direito aos jurisdicionados, a ementa como repertório de jurisprudência, como base de dados para pesquisas, como uma forma de acesso mais rápido à substância do acórdão, porque a ementa ela deveria excluir os argumentos periféricos, a ementa como uma possibilidade de substituição dos votos na citação de precedentes, a compreensão facilitada da jurisprudência, por se tratar de um resumo de um julgado, e também como um instrumento de organização de informações para recuperação com o uso da tecnologia. Nós falamos dos benefícios das ementas mais padronizadas, né? Quais seriam esses benefícios, né? Diagnósticos mais precisos sobre as razões jurídicas utilizadas pelos magistrados, maior publicidade das decisões, maior acessibilidade a pesquisas, reforça a segurança jurídica e a aplicação de precedentes. Nós tratamos também da estrutura das ementas, né, das jurisprudenciais. Falamos que essa estrutura é composta pelo cabeçalho ou verbetação, essa parte aqui, a dispositivo articulado ou discussão, que é a parte mais analítica, né, do julgado, e a conclusão, que é a finalização com o resultado da decisão do colegiado. Tratamos do cabeçalho de uma forma separada, né? Falamos que esse cabeçalho deve ser escrito
com palavras-chave em caixa alta, separadas por pontos e sem grifo. É uma coisa que vocês devem prestar atenção lá no exercício de vocês, essas orientações, né? Não se deve utilizar sentenças completas. Preferencialmente, esse cabeçalho deve ter palavras-chave, né? E quando utilizar expressões, elas devem ser curtas, não expressões muito analíticas e complexas. O vocabulário controlado, que é a utilização dos tesauros dos tribunais, a gente vai ver também que o próprio CNJ colocou um vocabulário controlado, sugerido nesse documento de padronização. A ordem de citação nesse cabeçalho deve partir sempre do geral para o particular, e a gente falou sobre os descritores, falamos sobre os subdescritores, que são essas palavras-chave, né? Então, o descritor é a palavra mais genérica, e o subdescritor é aquela palavra que especifica o descritor, é a palavra que qualifica ou que particulariza esse descritor. O início dessa ementa, nós vimos pela orientação do Conselho também, que deve ser sempre com a área do direito ou alguma expressão designativa do tema principal. Via de regra, nós damos preferência para a área do direito. Inclusive, é um tipo de prática que os tribunais já adotam, via de regra. Evitar incluir detalhes específicos nesse cabeçalho, porque a ementa ela deve ser sempre que possível generalizável. Então, incluir nome das partes, detalhes muito específicos que não digam respeito à tese jurídica que está sendo adotada pelo colegiado, é uma situação que nós devemos evitar nas ementas. Elas devem ser mais genéricas possível, elas devem tratar de uma tese ou de uma decisão ou de um entendimento do tribunal e, via de regra, não é preciso colocar tantos detalhes do processo. Esses detalhes devem constar lá dos votos dos julgadores e não da ementa. Evitar incluir o resultado de julgamento também no cabeçalho, porque esse resultado de julgamento deve vir ao final do dispositivo. Nós tratamos também do dispositivo, né? O dispositivo deve conter as teses jurídicas contidas na decisão, que é justamente o que eu acabei de falar, né? E esse dispositivo, ao contrário do cabeçalho, sim, ele deve conter os enunciados completos, preferencialmente curtos e concisos. Não é porque é completo que deve ser extenso. Deve ser curto, completo, mas curto, conciso. A concisão de utilizar, de que a gente possa ter no conteúdo desse dispositivo o maior número de informações possível, mas utilizando o mínimo de palavras, né? Então, o texto deve ser enxuto. Evitar a reprodução integral de textos. Nós vimos que a gente não deve transcrever trechos inteiros grandes do voto nessa ementa. Talvez um trecho pequeno, uma coisa pequena assim, que seja bem concisa, curta, aí sim, isso é uma prática que a gente pode utilizar. E também textos inteiros de lei, muitas vezes o texto, o dispositivo normativo que a gente precisa para fundamentar aquela decisão está em um artigo. Eu não preciso transcrever a lei inteira, ou então vários artigos, né? A mesma coisa para reprodução de doutrina, né? Reprodução de grandes teses doutrinárias que foram utilizadas no voto, no dispositivo, é também uma situação que nós devemos evitar. Quando há jurisprudência consolidada, também nós falamos que basta dizer que aquela ementa está de acordo, aquela decisão, a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ ou do STF, mencionar ali o tema número tal ou o número do RESP ou do RE, mas, via de regra, não precisamos reproduzir toda a jurisprudência que nós estamos citando.
Um parágrafo para cada ponto controvertido, nós falamos sobre isso também, numerados em ordem crescente. Se nós temos vários pontos controvertidos, cada parágrafo vai se ocupar de um ponto controvertido desse. Algumas situações a gente precisa de mais de um parágrafo. Se for um ponto secundário, que é uma questão de menor importância, não é necessário um dispositivo exclusivo para tratar desse ponto secundário. É suficiente uma mera menção desse ponto secundário em algum daqueles dispositivos que nós já transcrevemos. Falamos sobre o conteúdo do dispositivo, né, que ele deve constar do dispositivo os fatos relevantes que consubstanciam a questão jurídica posta, o entendimento do tribunal, as premissas teóricas, ou seja, os fundamentos da decisão. Evitar, conforme exposto acima, a referida lei, a citada lei, isso porque cada parágrafo do dispositivo ele deve ser autossuficiente para a compreensão. Não deve ser necessário que o leitor da ementa tenha que ler outro parágrafo para entender o que ele está dizendo. Então, assim, a gente evita, se tiver que falar de lei, repete a lei sem problema. Utilização da linguagem controlada, os tesauros, assim como também falamos no cabeçalho, evitar referências específicas do processo, que é aquela questão que eu falei de colocar o nome das partes, alguma particularidade do processo, da tramitação do processo, que não interesse à tese jurídica que está sendo tratada, que foi discutida pelo colegiado. Nós colocamos também as observações do ministro Rui Rosado de Aguiar, que foi utilizado também pelo CNJ nesse trabalho, e o CNJ elaborou essa pequena tabela com termos ou situações a serem evitadas e algumas coisas que devem ser adotadas, como ordem sintática, o vocabulário controlado, frases concisas, indicação da legislação utilizada. Devemos evitar excesso de adjetivos e advérbios, metáforas, hipérboles, superlativos, sinônimos e palavras em outros idiomas. Palavras em outros idiomas, aí a gente tem que ressaltar que é aquele exagero de utilização de palavras para tornar a linguagem mais erudita ou alguma coisa desse tipo, né? Não significa que nós não podemos usar expressões consagradas no direito, notadamente as expressões do latim, né? Fumus boniuris, habeas corpus, são palavras, são expressões em outro idioma, mas que têm uso consagrado na prática jurídica e muitas vezes é até difícil da gente utilizar outras expressões que não sejam essas importadas. Nós tratamos também do artigo 11 da Lei Complementar 95, que ela trata sobre a elaboração de leis, mas ela dá algumas dicas importantes sobre redação, né, principalmente sobre a clareza e utilização de palavras e expressões em sentido comum, salvo assunto técnico. Isso aí, no caso, seria para evitar muitos recursos a estilos, né, e de forma que o texto, às vezes, se torne incompreensível ou de difícil compreensão. Usar frases curtas e concisas, mais uma vez, a concisão aí como um elemento fundamental na redação. Orações na ordem direta, evitando o preciosismo, neologismo, adjetivações dispensáveis. Uniformidade do tempo verbal, preferência ao presente do futuro simples, do presente. Aí o tempo verbal é também interessante colocar que não se usa o tempo verbal na primeira pessoa ali na ementa, né? Então, a ementa ela é um resumo do que foi decidido pelo colegiado. O colegiado, né, são várias pessoas, não é uma pessoa, então não se pode usar o tempo verbal na primeira pessoa na ementa. Moderação na pontuação, também por uma questão estilística. Falamos de precisão, né, na linguagem também, tirando da Lei Complementar 95, a articulação da linguagem de uma forma que ela seja compreensível, que torne compreensível o conteúdo do que se quer expressar.
expressar a ideia quando repetida por meio das mesmas palavras, evitar expressão ou palavras com duplo sentido, evitar expressões regionais, né? Nós temos um país muito amplo e uma expressão que é utilizada no norte, às vezes não é compreendida por alguém que está no sul, que não tem aquela cultura do norte, e vice-versa. Usar apenas siglas consagradas aqui para se evitar que a gente fique inventando siglas, né, que não existem. Grafar por extenso números e percentuais, exceto data e número de lei. Indicar expressamente o dispositivo objeto da remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguinte, etc. Essa mesma orientação, a gente já falou, ela consta lá do trabalho do CNJ. Nós falamos também sobre uma lista de termos padronizados que o CNJ inseriu no seu trabalho de padronização de ementas, né, e sugerindo aí abreviações e denominações para várias leis, decretos, órgãos, e como uma forma de que os tribunais passem a utilizar siglas, as mesmas siglas, como um instrumento de otimização dos trabalhos de busca, né, principalmente com as ferramentas aí de inteligência artificial nas pesquisas de jurisprudência. E nós finalizamos também com algumas palavras sobre a importância e desenvolvimento dos mecanismos de busca de jurisprudência. Nós falamos sobre dicas de pesquisas das páginas do STF e do STJ. Falamos da ementa como instrumento de conhecimento da jurisprudência e do direito. Falamos sobre os modelos de julgamento per curiam e seriatim. Falamos dos princípios da transparência, segurança jurídica, isonomia na aplicação da lei, acesso ao judiciário e algumas palavras também sobre a racionalização do exercício da magistratura. E hoje, pessoal, como eu coloquei no início da aula, acolhendo até uma ideia da equipe da Imagens, né? Nós vamos fazer um exercício e esse exercício a gente tinha passado na última aula, né? Que vem a ser a análise crítica de algumas ementas, né? Então, vocês vão receber um link para entrar em algumas salas, serão divididos em 6 grupos, né, a turma, e cada grupo vai ficar encarregado de uma ementa. Nós temos 6 ementas aqui, e que o trabalho que vocês devem fazer é uma análise, façam uma leitura dessa ementa, algumas coisas vão chamar muita atenção, algumas coisas que não estão muito adequadas, em termos de tanto forma como conteúdo, algumas outras coisas não estão de acordo com essas orientações do CNJ e com essas dicas de elaboração de ementas, e algumas outras particularidades dessas ementas, até o próprio bom senso de vocês vai demonstrar que não estão adequadas. Então, vejam o que vocês poderiam fazer, não é para elaborar, não é para reescrever essas ementas, é apenas para analisar o que essas ementas têm de errado ou têm de inadequado e que poderia ser melhorado, né? Mas não necessariamente que vocês não precisam reescrever as ementas. Então, é isso, né, Patrícia? Vão ser montados os grupos agora. Sim. Então, vou passar a palavra para o professor Ronan para chamar o grupo 1 e o representante do grupo 1. Quem é o representante do grupo 1? Sou eu, Thales. Oi, Thales. Bem-vindo. Professor Ronan, é com o senhor os trabalhos. Oi, Thales. Tudo bom? Tudo bom, professor? Já deu uma lida aí no que vocês encontraram? O que você me fala dessa ementa? Então, a nossa ementa foi bem curtinha e a gente identificou que ela se resume só ao cabeçalho da ementa e foram frases extensas, sem pontuação,
Ela foi genérica, ela não elucidou o caso concreto e o ramo do direito que ela versa também. Exatamente. Basicamente foi isso, ela é bem pequenininha. Uhum. E aí vocês colocaram, né, não cumpre o seu papel, pois além do apontado não há a formatação de teses emanadas do relatório dos votos, o que dificulta a pesquisa do quanto decidido pelo colegiado. Olha, a análise de vocês está perfeita, assim, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria um 10, né, mas, assim, essa ementa, assim, ela é absurda, né, ela chega a ser, se alguém for fazer uma pesquisa de jurisprudência, encontrar essa ementa aí, o que ela vai ajudar como precedente, né, citando num voto? Absolutamente nada, né? Ela não, você não sabe nem do que se trata, né? Então, assim, ela é uma ementa que realmente não cumpre o papel dela, e inclusive a ementa ela precisa dar uma direção, né, do que foi que o colegiado decidiu. A pessoa que pega uma ementa dessa, ela vai ter que abrir todo o relatório e voto para entender o que está se passando, o que é o caso, né? E assim, não dá a menor ideia do que se trata, né? E ainda colocou o resultado, né? Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos no cabeçalho, né? Então, assim, também isso que era para constar lá do final do dispositivo, né? Então, realmente, ela está absolutamente fora de propósito e de padrão essa ementa. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Alguém do grupo? É isso aí, né? Parabéns aí pelo trabalho, Thales. Obrigado. Muito obrigado, viu? Pela participação. Olá, Grupo pessoal. 3. Sou eu. Eu Oi, que vou fazer. Oi, tudo bem? tudo Então, bom, cara? a gente olhou a ementa, olhando assim rapidamente, a gente não encontrou muitos problemas nela, tá? Acrescentamos ali no começo apenas após a competência, colocamos justiça estadual, para dizer de quem era a competência. Nós, no item 1, colocamos o artigo com letra minúscula, nós abreviamos a Constituição Federal para, conforme a gente conversou ontem, CFRB/1988. Certo. No item 2, a gente tirou. No item 3, daí, a gente colocou assim, ó, posso ler para vocês? Claro. Tá. O item 1, a competência para processar e julgar feitos decorrentes de benefícios de natureza acidentária da Justiça Estadual, conforme o disposto no artigo 109.1 da CRFB/1988. Eu estou falando assim para vocês entenderem a abreviação que a gente fez. No item 3, a gente achou muito confusa a redação, a gente ficou assim, achamos que até para quem vai ler era uma coisa meio truncada, daí a gente colocou assim, a competência definida ab início, em razão do pedido e da causa de pedir presentes na peça vestibular, precedente do STJ. E daí no item 3 a gente colocou remessa dos autos ao TJSP. Foram Certo. essas nossas observações. Uhum. Pode falar? Não, o ab início não teria problema nesse caso. Mas que não, porque é uma expressão que a gente usa corriqueiramente no direito, não, professor? A gente usa assim, só estou questionando isso por causa dos jurisdicionados, mas não tem, só um questionamento. A gente usa, assim, com certeza. É isso que eu ia colocar, exatamente, Simone. Assim, realmente é uma expressão que não é incomum no direito, mas a pergunta que a gente deve fazer ela pode ser substituída por outra, utilizando-se o vernáculo, que tem uma compreensão mais direta e mais clara para o jurisdicionado? Pode. Talvez sim, mas ela, ao mesmo tempo, ela não compromete a compreensão do texto, que ela é uma expressão assim de passagem, né? Mas é um latim que talvez seja desnecessário. Não atrapalha a compreensão, mas também não ajuda em nada. A expressão peça vestibular também, né? A gente sempre dá prioridade em utilizar o termo que está na lei, né? Então, no caso do processo civil, né? Petição inicial. Petição inicial, né? Tá. Isso. Ali também onde está a Corte Superior de Justiça, né? A gente poderia colocar
Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a sigla, Foi o né? que a gente fez, foi o que a gente fez. Isso a Fizeram, gente né? tirou, a gente colocou precedente do STJ. Isso. Isso. Também uma coisa que eu observei nessa ementa é que ali no início vocês mudaram, e vocês mudaram corretamente, isso aí, o ponto 1, né? Que eles colocaram ali como se fosse já o resultado do julgamento. Ali Sim. não é uma tese jurídica ou uma norma. A competência para julgar, processar e julgar o feito, então ele está se referindo a este feito, né? Não é da Justiça Federal, conforme, né? Então, assim, é como se ele estivesse dando o resultado Sim. já no início da ementa, né? Sim. E é curioso porque esse mesmo resultado ele já está lá no fim, no item 4, né? Então, realmente, assim, tem uma redundância e uma colocação equivocada, né? Da expressão, né? Isso é o resultado, então deveria ser no último ponto do dispositivo, né? Mas vocês fizeram aí corretamente, então está perfeito isso aí. Professor, Mais eu tenho alguma colocação? eu tenho uma dúvida, mas não tem nada a ver com isso. Esse é o momento ou a gente vai ver dúvidas em outro momento? Olha, é só questão do tempo, Caroline. Se você quiser... Temos tempo, professor. Temos tempo? Então pode colocar, pode falar. Vamos dizer que a gente esteja analisando um processo de tempo especial em que tenhamos vários agentes, tá? Nocivos, e a gente vai reconhecer a especialidade com relação a 2 deles e a um a gente não vai reconhecer, tá? Aí vamos dizer que venha, né? Processo previdenciário, tempo especial, agente nocivo, ruído, umidade e hidrocarboneto. Vamos reconhecer com relação ao ruído e hidrocarboneto e não vamos reconhecer com relação à umidade. Nessa ementa precisa vir ruído, ponto, hidrocarboneto, ponto, enquadramento e umidade, não reconhecimento, ou não precisa vir nada disso? Você diz no cabeçalho ou no dispositivo? Eu digo no cabeçalho. Olha, eu não colocaria no cabeçalho. Não colocaria. Não. Então, Essa especificação ela é necessária, porque são fatos que dão um embasamento, né, à decisão, mas ela pode constar tranquilamente só no dispositivo. Então, professor, tu colocarias o quê? Tempo especial, agente nocivo, ruído, ponto, umidade, ponto, hidrocarboneto e... Você diz no cabeçalho? No cabeçalho, exato. Não, eu colocaria uma coisa mais genérica, tipo tempo especial. Eu não entendi qual é o caso mesmo. É de aposentadoria? Um tempo, pode ser, não, pode ser uma concessão de aposentadoria. Mas eu não assim, sei se... você poderia colocar, eu acredito que você poderia colocar no cabeçalho uma coisa mais, até como está nesse cabeçalho desse grupo 3, né, que vocês trabalharam, olha como ele está sucinto, né? Não, Ele fala processo civil, ali, auxílio-doença, decorrente de trabalho, competência, né? Você pode fazer uma coisa mais enxuta e no corpo do dispositivo você detalhar esses nos parágrafos seguintes. Aí você faz uma coisa mais específica do caso, né? Então seria alguma coisa do tipo previdenciário, tempo especial, agentes nocivos, aposentadoria especial, alguma coisa assim. Só para saber do que está se tratando. E não coloca nem atividade que a pessoa exercia, nem nada disso. Digamos que é um mecânico. Porque a minha preocupação é a questão da pesquisa depois, como tinhas falado anteriormente, né? A pessoa que vai pesquisar, às vezes ela pesquisa apenas pela ementa, né? Apenas pelo... E aí ali não vai ter nada para ela pesquisar. Não, né? mas se tiver no dispositivo da aí ementa, vai aparecer na pesquisa. Deixa eu até olhar aqui. Eu gosto do cabeçalho assim mais sucinto, sucinto, mais enxuto, mais genérico, né? E aí essa descrição ela pode vir embaixo no dispositivo. Mas também uma questão de estilo, né? Dependendo do desembargador que você trabalha, já prefere de uma outra forma. Né? Então mas assim, errado não estaria. Não estaria errado. Entendi. Obrigada, viu? Disponha.
Acho que a gente pode passar, né, agora para o grupo 4, ementa 4. Olá, boa tarde. Boa tarde, Cristiane. Tudo bem, professor? Tudo bem. Nós optamos ali por sugerir uma nova redação da ementa, né, de acordo ali com as diretrizes do CNJ, mas eu vou expor aqui oralmente o que nós concluímos, né? O cabeçalho está razoavelmente bom, mas contém ainda expressões desnecessárias. Ele poderia ser mais enxuto, né? Não precisaria de uma redação extensa, como comprovada a não condição de rurícula da autora, né? Sugerimos algo no sentido tempo rural, não comprovação. E também é desnecessário colocar ali no cabeçalho o resultado do julgamento, né? Retiramos a expressão provimento, tá? O item 1 foi suprimido, porque também desnecessário, não é necessário indicar aí o tipo de decisão que se está recorrendo, né? Que tipo de decisão, contra qual decisão se recorre. E também ali o artigo 2º, ele expressa a redação de um dispositivo legal, que também não elucida o caso, né? Uhum. E aí o item 3, novamente, ele transcreve um dispositivo da lei, também não é necessário, porque aqui a questão toda é a comprovação da condição, né, de rurícola, né, do tempo rural. E o item 4, apesar de expor aí efetivamente aqui o que está sendo decidido, o fez de maneira muito extensa, citando todos os documentos que foram trazidos pela parte, o que é desnecessário para a conclusão para a fixação da tese, né? Então, sugerimos fazer uma redação mais genérica mesmo e que expusesse a tese de maneira sucinta e suficiente, que seria se eu pedir ajuda ali para descer um pouquinho ali a tela, por favor, a gente fez da outra forma ali embaixo, não sei se aparece visível para todos. Ah, não aparece. Deixa eu ver. Ah, aparece? Ah, não, ali, eu acho que nesse item embaixo. Ali, ó. Início de prova documental insuficiente e não corroborada pela prova testemunhal. Foi nesse sentido que a gente entendeu que seria suficiente para expor que foi uma questão de prova. E daí também colocamos ali no item 3 o resultado do julgamento e a reversão ali da verba honorária e a suspensão da exigibilidade. Foi isso que concluímos. Esse caso, se não me engano, ele é... Ah, sim, vocês colocaram remessa oficial e apelação, né? Lá em cima. Na verdade, a gente deixou esse item, e esse foi um ponto de dúvida no grupo, porque ali no documento das diretrizes do CNJ não aparece a especificação do recurso, ou enfim, né, a ação ali mandamental. Isso foi uma dúvida que a gente gerou, porque alguns gostam, porque já indica especificamente, por exemplo, né, eu sou da área criminal, se é de uma apelação, um agravo em execução, fica algo bem visível, mas não estava ali e ficamos com essa dúvida e optamos por deixar. Sim, é uma informação interessante, assim, e eu acho que ela é um atalho, né? Às vezes a pessoa começa a ler uma ementa, mas o que é isso aqui? É um mandado de segurança? É uma apelação em mandado de segurança, né? Às vezes as pessoas colocam também o tipo de ação, além, porque aqui vocês colocaram o ramo do direito e o tipo de recurso. E tem gente que ainda coloca o tipo de ação, se é uma ação ordinária, se é um mandado de segurança, se é uma ação rescisória, né? Então ainda tem mais essa informação, né? Eu acho que isso depende muito, Cristiane, do tipo de julgamento, do que né? Essa informação a gente tem que ver se ela é importante ou não dentro do acórdão, né? Então, assim, mas é uma informação que
muitas vezes ela é um atalho para a gente não ter que procurar. Às vezes é importante saber se é uma apelação, né, ou se é um agravo de instrumento, e isso aí pode ser uma informação importante, né, dependendo do caso. Essa ementa aí, eu também achei que ela, exatamente isso que eu faria, que vocês fizeram. Ela é muito extensa, né, ela é muito detalhada, e como você disse ali, ela não se fixa ali na tese jurídica, né, ela é muito analítica, né, aquele termo que estava no início, que já desceram, mas é comprovada a não condição de rurícula, né, assim, é um português, a gente até entende o que diz ali, né, mas poderia escrever como você até escreveu parecido, né, condição de rurícula não comprovada. Na verdade, não é que foi comprovada a não condição de rurícula, é que não, a condição de rurícula que não foi comprovada, né, acho que essa é a ideia, né. Então, assim, é um português invertido, assim, não é aquela ordem direta que também o Conselho sugere, né? E também outra coisa que eu observei nessa ementa é o tanto de citação de folhas, né? Folha 10, folha 11, também isso não é para estar numa ementa, não é para estar no dispositivo de ementa, isso é para estar no voto. E isso aí provavelmente, né, é aquela prática de copiar lá o voto e colar, e você pode até fazer isso, né, partir do voto para trabalhar a ementa, mas essas menções a folhas, elas devem ser excluídas, né? Então é isso, mas a ementa de vocês ficou boa, tem como descer mais uma vez para eu dar uma olhadinha lá. Pronto. Perfeito. Excelente. Professor, a Caroline levantou a mão, só para lhe avisar, se quiser passar a palavra antes de iniciar o grupo 5. Pode falar, Caroline. Professor, existe alguma restrição a colocar não na ementa? Não reconhecimento? Porque daí a gente sempre privilegia colocar, por exemplo, desprovimento, tenta usar um sinônimo para não colocar o não. Isso é fato mesmo ou não tem importância? Em todo o material que a gente trabalhou, toda a literatura que a gente já viu sobre isso, não existe essa restrição. Perfeito. Tá? Eu queria voltar aqui ao comentário da ementa 4. Desculpe, Caroline, você terminou ou teria mais alguma coisa? Não, eu terminei, era só isso. Obrigada. Tá. Aqui no caso, Cristiane, que vocês colocaram sentença reformada, talvez seria interessante, antes de colocar sentença reformada, colocar o resultado do julgamento da apelação e ou da remessa oficial, né? Então, a gente colocaria apelação provida para reformar a sentença, né? E no caso dos honorários também, a gente pode utilizar também a expressão que é utilizada na lei, né, que é honorários advocatícios, né, para ficar, ou verbo honorário, né, porque ficou apenas honorário ali, né? Tá, acho que... Então, a gente poderia colocar apelação, remessa oficial providas, né, para reformar a sentença, e eu acho que seria interessante colocar qual é o resultado disso, né? Conceder a aposentadoria, não conceder. Então, sentença reformada para conceder a aposentadoria, ou sentença reformada para... Não conceder, né? Aqui, no caso. Para não conceder, isso, para julgar improcedente o pedido, poderia ser, né? Porque está sentença reformada, né? Mas qual é o resultado prático disso, né? Eu acho que ficaria mais explícito como resultado, né? E os honorários, né? Revertido com o arbitramento da... Aí tem uma duplicidade aí de termos, né? Honorário ali também, a gente poderia tirar essa redundância, né? 10% suplementaria a causa, né? Mas no mais, benefício da justiça gratuita, tá ok. É isso. Mas está muito bom.
Assim, o mais importante é o que vocês fizeram mesmo, que é enxugar essa ementa gigantesca, né, que não precisava, né, desse tamanho. Ela foi muito útil para dar trabalho para vocês. O tempo ficou um pouquinho curto até a gente ler todo e entender o que estava sendo decidido aqui. Não, é muito corrido, muito corrido. Mas vocês captaram rapidamente que era isso. A ideia mesmo era tirar esse tanto de detalhes, né? Essa era a ideia mesmo, tirar esse tanto de detalhes e focar no essencial. Acho que a gente pode passar para o... Tem mais alguma questão, Cristiane? Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida em relação a essa questão do cabeçalho. Então, o cabeçalho deve conter só as palavras-chave e não precisa indicar o posicionamento que está sendo tomado, né? Por exemplo, assim, uma questão de direito penal, né? Por exemplo, a questão do tráfico privilegiado, em que se questiona qual é a fração de redução da pena que vai ser aplicada. Depois coloca a fração pena reduzida ou fração redimensionada. Isso não precisa constar no cabeçalho, basta que você sinalize no dispositivo, mas só a palavra-chave que precisaria. Você pode colocar... no cabeçalho, até se você quiser fazer ele mais sucinto, você pode colocar só os temas que você está tratando. E a forma como você está tratando esse tema, você pode deixar para o dispositivo. Mas se sua ementa já for curta, se você está falando pouca coisa, você pode fazer esse tipo de menção no cabeçalho também. É mais ou menos o caso parecido com que a colega estava colocando, né? Assim, se você quiser enxugar mais, a ementa está muito grande, se limite a fazer uma menção genérica do assunto que você está tratando, né? E no dispositivo você pode aí sim colocar qual é o resultado jurídico que o colegiado chegou. Uhum. Obrigada. Por nada. Podemos passar para o grupo 5? Relator do grupo 5? Temos relator em sala? Não, acho que sim, Rafael ali está abrindo o microfone. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, tudo bem? O texto ali foi difícil de reescrever ali. Essa matéria não é uma matéria que a gente costuma trabalhar aqui. Acho que é bem específica, né? E então ficou bem difícil até de entender o texto, né? É bastante confuso. O cabeçalho tem muitas frases extensas, né? Completas, né? Que não é indicado. Então a gente fez algumas anotações ali. Não traz o ramo do direito no início, né? Exato. Parece ser direito processual civil ali, que o pessoal no cabeçalho o texto utiliza frases completas e traz uma individualização do caso, menciona as partes, o requerente, requerido, que também não é recomendado. Então, vieram frases extensas em vez de palavras-chave. Né? Então, o cabeçalho está muito rebuscado, né? Foi difícil de entender. Quanto aos termos ali, né? Chamou atenção ali, uma das colegas ali comentou que foi utilizado sentença estrangeira, depois direito alienígena, né? De diversas formas para falar a mesma coisa, né? Que não houve aquela utilização sempre do mesmo termo, né? E no mais, ali dentro também do dispositivo, dá para notar ali que além de ser confuso, difícil de entender, traz várias especificidades do caso ali desnecessárias, né? Então,
Na verdade, a gente parou mais por aí na análise, né? Uhum. Então, Rafael, eu te pergunto se uma sentença alienígena seria a mesma coisa que uma sentença extraterrestre. Pois é. Eu não Essa utilizaria é esse termo, eu acredito mesmo que eu trabalhasse nessa uma área aí sentença. que cuide da matéria, eu acredito que teria muita dificuldade de usar esse termo, né? E ele usou ali também, né, sistema jurídico alienígena, né? É um É, sistema jurídico que chega de disco voador, né? pois é, eu as Mas, primeiras vezes que eu li coisas assim, eu não entendi o que estava acontecendo, né? é, Demorei, mas mesmo que eu trabalhasse na área, eu acho que teria muita dificuldade. é, A ideia aqui, eu acho que é usar a palavra mais simples, né? isso. A sentença estrangeira, como ele usou lá em cima, né, no cabeçalho, tá, poderia ser utilizada no corpo do dispositivo também, né? Mas aí talvez recorrer a um estilo, ou então, às vezes, o redator da ementa ele quer evitar repetição, né? E entra por esse tipo de situação que realmente não é. A gente viu lá se não me engano, foi na Lei Complementar 95, lá que tem para se evitar os preciosismos, né? Que é exatamente isso: é você pegar uma palavra e é um dos casos de vício de linguagem, você alterar o significado dela, né? Que o alienígena está com o sentido aqui de estrangeiro, né? Não chega a ser um sinônimo, né? Eu não sei, eu nem olhei no dicionário se poderia ser utilizado como sinônimo, né? Mas a impressão de que, por exemplo, imagina um leigo lendo essa ementa, né? Uma sentença alienígena, ele já fica assim, né? Então, é um termo que realmente não cabe aí nessa ementa, e se tiver no voto, também não cabe no voto, né? Outro ponto ali que foi a Simone até comentou também no grupo, que ali no primeiro item do dispositivo, onde consta, representaria uma prevalência e tal, e tal, e tal, que seria modificado se o pedido fosse Uhum. deferido, né? Ele não é uma forma de O tempo escrita verbal. direta, né? O Não, tempo não, verbal, né? não utiliza o tempo verbal No presente, né? presente, isso. E não escreve de forma direta, né? Exatamente. É, uma outra observação que eu poderia fazer também aí no item 1, e ele fez a mesma coisa no item 2, após ele fala precedentes, né? Ele fez uma lista ali, né, de dois precedentes, citando data de publicação e etc e tal, né? Talvez, assim, ele não precisasse, no item 2, então, isso foi mais extenso ainda, né? Tem uma lista muito grande ali de precedentes para embasar a posição jurídica que eles adotaram, né? Talvez isso pudesse deixar para o voto isso, né? E não na ementa. Isso fez com que a ementa ficasse mais extensa. Essa ementa, o Rafael, ela é do STF. Se não me engano, ela é da Ellen Grace. Eu não lembro, mas eu acho que é do STF. E realmente o cabeçalho muito grande, né, com muitos detalhes e, como você disse, extensa e com especificidades que não são próprias de um cabeçalho, né? Eu creio que é mais isso mesmo que a gente poderia falar. Teria mais alguma coisa para acrescentar? Alguém do grupo ou você mesmo, Rafael? Em resumo é isso, né? Assim, quem lê pela primeira vez ele não entende nada, né? Tenta ler assim, eu li umas 5 vezes aqui já, ou mais, eu não entendi, continuo não entendendo o que está escrito ali. Pois, Tem bastante dessa dificuldade forma, no que concluíram ali, né? Bem dessa difícil. forma, a ementa não cumpre uma das recomendações, né? Que é justamente a clareza, né? É, A clareza não traz um resumo de do julgamento, né? exatamente, você tem que ler a ementa e você tem que entender do que se trata, né? E aí realmente fica meio confuso, porque é uma linguagem que não é muito adequada também,
E talvez, às vezes, o excesso de informação também atrapalha a gente, né? Você pega uma ementa cheia de informações, quando você tira as informações e deixa o essencial, essa compreensão ela fica facilitada, né? Então, às vezes, até esse excesso de informações desnecessárias atrapalha a compreensão do que foi decidido pelo colegiado. Obrigado pela participação. Certo. A Cristiane tem uma pergunta, mas eu acho que a gente vai passar para a finalização dos grupos, tá, Cristiane? No final a gente abre, pode ser? Pode ser, professor? Nós temos mais 2 grupos, o 6 e o 2, o Silvio disse que tem condições de apresentar. Ah, sim. Então, no final, Tá a gente abre uns 5 minutinhos para pergunta. Então, a Cristiane passa. A gente vai para o 6 ou para o 2 agora? Agora para o 6, isso. Depois a gente retoma com o Silvio, então. Tá ok. Representante do 6. Temos representante em sala, com áudio. Oi, Gesiana. Olá, Gesiana. Apesar de ser uma ementa bem extensa, ela está bem completa, né? Só no cabeçalho, uma observação do grupo foi que ele poderia ser mais enxuto, ter termos eles têm termos muito longos, né? Poderia ter termos mais enxutos, por exemplo, ali, imposto de renda da pessoa física, poderia ser só a sigla, né? E... Quanto aos itens dela, eu particularmente achei interessante porque ela tem a regra geral, item 1, a primeira exceção, item 2, a segunda exceção, apesar que no item 1 ali uma colega observou também que tem uma transcrição do artigo, né, do texto de lei que não é indicado. Item 1 ali. Sim. Mas de resto, assim, eu particularmente achei ela extensa, mas bem completa. Tirando essas observações que a gente fez, porque ela tem todas a regra, as exceções, e no final, ali no item 5, ela tem o resultado, né? É isso mesmo, Gesiana. Ela está bem completa, né? E ela fala a regra geral e coloca as exceções, né? Ali, o que eu observo ali no cabeçalho também é uma questão de português também, que eles colocaram embargos declaratórios. É até bem comum, né? A gente usa isso, né? A gente que trabalha com redação de minutas, a gente usa muito isso, né? Mas agora, assim, só para puxar para o lado mais técnico, né? Que o que se prega é que a gente utilize a nomenclatura que está na lei. E o Código Civil não usa essa expressão embargos declaratórios, né? Ele usa embargos de declaração, né? Então, assim, é um preciosismo, né? Mas é uma recomendação. Você colocou muito bem ali, imposto de renda de pessoa física, talvez só a sigla, né? Mas lembrando também que a recomendação é que sempre que há uma sigla, a primeira vez que ela aparece no texto, ela deve vir com a explicação, né, do que significa. Então, assim, talvez por isso tenha sido colocado tanto o nome como a sigla, mas isso só se justificaria se essa sigla viesse depois no decorrer do texto, né? Como não veio, então, assim, eu não vejo necessidade dessa, me pareceu até redundante, né? E tem realmente frases muito grandes ali no cabeçalho, né? Você vê ali que regra geral de incidência sobre juros de mora, mesmo em se tratando de verba indenizatória. Isso aí talvez pudesse ser reduzido. Outra expressão muito grande ali, né? Porque o cabeçalho é um lugar de palavras-chave, né? Caso de juros de mora decorrentes de remunerações pagas em atraso a servidor público. É uma outra expressão que talvez pudesse ser encurtada, né? No item 1, eu vi ali, ele coloca a regra geral, né? E atrás, logo depois, no final do item 1, tem jurisprudência uniformizada no RESP e tal, primeira sessão, relator, julgado em... A gente pode também
reduzir isso aí para que a ementa fique mais concisa, né? Bastaria colocar jurisprudência consolidada no RESP-tal e pronto, ou então orientação do STJ no RESP-tal, alguma coisa assim. Mas essa frase poderia ser bem reduzida. E a mesma coisa acontece ali no item 2, né? Que ele colocou jurisprudência uniformizada no recurso representativo. Poderia ser dito ou então que está inconforme com a jurisprudência do STJ e citar o número do RESP, né? Não precisa dizer qual é a sessão, qual é o relator. Ali ele colocou relator para o acórdão, julgado em, né? Me parece também desnecessário. Aí, segunda exceção, tem uma outra questão também, que ali no item 3, vocês podem ver, botou accessorium sector sum principale, é uma expressão latina, né? Talvez pudesse colocar acessório segue o principal, né? É um latim que nós temos uma correspondência em português que também é bem utilizada, né? E, mais uma vez, uma jurisprudência citada ali, de uma forma muito extensa, no item 3, no final do item 3. No item 4, me parece que aqui, caso concreto em que se discute a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrente de verbas remuneratórias de servidores públicos pagas em atraso, incidência da regra geral. Aqui ele praticamente colocou a tese jurídica, né? Talvez o acordo pudesse até se resumir a isso aí, né? Ou essa frase com mais algumas informações, né? Enfim, parece que eles falaram muito ali para chegar nessa tese, né? A questão é, será que não daria para deixar isso no voto e colocar mais só o que está aqui no item 4, né? Alguma coisa assim. Enfim, são questionamentos que eu só levanto aqui, né? Para a gente pensar, né? Porque o objetivo do curso também é fazer com que a gente questione, né, as emendas e, enfim. Vamos para o grupo 2, o último grupo, então, professor? Vamos, sim. Depois a gente pode abrir um pouquinho para 5 minutinhos, se alguém tem a pergunta, né? Okay. A Cristiane parecia que tinha uma questão, a gente pode dar a palavra para ela. Grupo 2, o Silvio parece que resolveu o problema de áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente agora, que bom. Agora foi. Pois não, a palavra é sua, Silvio. Tá. A gente... aqui apontaram frases muito longas. Eu acho que, na verdade, aqui também faltou... acho que abusaram muito das vírgulas e talvez faltou muito ponto, talvez. Ali no início ele bota o município objetivando tratamento e reabilitação. Talvez... a gente também não poderia nem caber a doença, o tratamento que ele fosse submetido no caput, né, no cabeçalho da ementa, né? Talvez isso no dispositivo pudesse caber, não no caput, talvez. Certo. E aí aqui também ele bota bem como indenização por danos morais. Talvez aquele bem como não caberia, bastaria botar indenização por danos morais só. Sim. E talvez... não, e botar indenização por danos materiais também, não especificar o que é que ele vai indenizar, talvez, não seria o caso. E a gente colocou mais, aí falou que botou apenas cabeçalho, processo de pontuação, ele repete também muito a doença, ele repete muito a indenização, ele frita muito isso, e bota o valor da indenização, talvez não precisasse especificar o valor da indenização. Sim. Faltou a numeração também. Apontaram também que não foi do geral para o particular, redação prolixa. Uhum. Eu pontuei assim, que a ementa assemelha-se mais a um relatório do que a uma própria ementa. Ele vai contando que na sentença foi dado isso, que foi dado aquilo. Eu pontuei aqui também que as 3 últimas frases são desnecessárias na ementa, não precisariam constar. E a partir da transcrição do voto foi postado, parece que em alguns momentos ele transcreve o voto na ementa. Ele aprecia as provas na ementa também. Eu acho que se a turma já está dando a indenização, presume que ela está convencida já que o conjunto probatório foi suficiente. E ele usa mais pontos e menos vírgulas. E também ele diz quem é que apelou aqui na ementa. Não precisaria, talvez, aqui no EPROC, por exemplo, na ementa, lá em cima já diz quem foram os recorrentes.
precisaria trazer isso para dentro da emenda. Quem recorreu foi a União, o município e o autor. Foi mais isso que a gente apontou aqui no grupo 2. Perfeito, Silvia. Essa emenda aí, realmente, ela tem muita coisa para falar dela, né? E vocês captaram muito bem tudo. Eu colocaria assim, uma coisa que me chamou muita atenção também, em algumas partes, ele utilizou o verbo na primeira pessoa. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele falou: observo que os exames de mapeamento de retina, e em outro lugar ali ele colocou: entendo que o valor arbitrado a título de dano moral. O que acontece? A ementa ela é o resultado de um julgamento colegiado, né? O colegiado é um grupo de julgadores. E como é que você vai colocar uma ementa na primeira pessoa, né? É aí que eu acho que ele transcreveu o voto, o voto, e botou aí, do relator lá falando em primeira pessoa, ele botou na ementa. E como você muito bem disse, tem horas que essa ementa parece um relatório e tem horas que ela parece um voto, né? Mas parecer ementa... Menos ementa, né? Menos ementa, exatamente. Aí tem uns erros de português, ele botou ali reabilitação ocular do olho, é uma redundância ali, né? Reabilitação ocular do olho, né? Então, assim, teve uma outra hora, teve um outro momento aqui que também ela colocou a reabilitação ocular do seu olho esquerdo, 2 vezes, né? Então, assim, lá no cabeçalho também tem reabilitação ocular do olho esquerdo. Então, realmente tem muitos equívocos, tem erro de pontuação, né? O cabeçalho lá, ele começou civil, né? Direito civil, né? Não sei, poderia ter colocado completo ali, né? E é um cabeçalho muito analítico, né? Que parece até que é um voto, né? Mas é isso que você falou mesmo. Perfeita a observação de vocês, parabéns. Nós temos, então, uma intervenção. A Cristiane gostaria de... Posso passar a palavra, professor, para a Cristiane colocar a intervenção? Sim. Oi, a minha dúvida ali nos casos 5 e 6, me pareceu que a emenda constou teses secundárias. Por exemplo, eu acho que ali no 5... o motivo do indeferimento, me pareceu ali da homologação da sentença estrangeira, é que já haveria uma sentença nacional. Então, toda aquela questão de não ter ali, acho que o documento integral, enfim, um requisito formal ali, seria secundário, né? E ali no caso 6, aquela primeira exceção ali que fala da rescisão do contrato de trabalho, também não tem nada a ver com o caso, poderiam ser suprimidos, né? Essas informações secundárias poderiam ser suprimidas da ementa, não? No caso 6, você disse? No 6 também aquela primeira exceção, não incide imposto de renda sobre os juros de moras decorrentes de verbas trabalhistas pagas no contexto de despedida ou rescisão, mas aqui não tem nada a ver com isso o caso, né? Não precisaria nem constar na ementa, né? Não precisa ser uma aula sobre onde incide imposto de renda ou não incide, né? Exatamente, pega o caso concreto e diz se incide ou não. Por isso que até que eu falei que ali o ponto 4 dessa ementa 6, ela praticamente resolve tudo, né? Talvez, como você falou ali, tem uma aula de direito ali que talvez não é esse o objetivo da ementa, né? Tá, só para... Obrigada. Mas alguém tem alguma? Desculpa, professor, alguma pode... questão? Não, pode falar. Acho que só perguntar se existe mais alguma dúvida, né? Nós estamos com o tempo se esgotando já. Acho que podemos, então, cessar o compartilhamento, Rodrigo. E passar para o encerramento, né, professor? Só lembrado de uma atividade que tem lá no EAD, né? Isso, pessoal. Segunda-feira nós temos a nossa aula de encerramento, a nossa última aula, e a gente está passando uma atividade que vai estar disponível para vocês lá no ambiente EAD, dessa vez um pouquinho mais complexa, porque é a elaboração da ementa a partir de um voto, né?
Então, eu peço a vocês que dêem uma olhada lá para a gente conversar sobre isso na próxima aula. E se a gente tiver algum tempo, a gente vai fazer mais a análise de mais alguns casos, né? Porque eu acredito que é essa prática que vai realmente fazer com que a gente assimile todas essas orientações e essas dicas de elaboração de ementa, né? Para que a gente possa evoluir a nossa redação e fazer com que essas ementas fiquem cada vez mais enxutas, mais adequadas e com uma linguagem mais compreensível, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo final. Eu agradeço a todos e uma boa noite para todos. Boa noite, Patrícia, Rodrigo e o pessoal da Imagens, Thiago também. Boa noite, obrigada, parabéns, professor, pela dinâmica, pela excelente aula. Com certeza a prática agrega bastante, né, com a teoria que foi dada. Acho que os colegas hoje tiveram uma experiência bem eficiente no aprendizado e na didática. Parabéns pela aula. E obrigado pela participação de todos. Lembrando que é importante validar a presença. Quem não fez agora aqui no link, é possível entrar lá no EAD e validar lá. Tá? Já está disponível também lá esse link de presença. E esperamos vocês com a tarefa do EAD feita na segunda-feira, no mesmo horário. Obrigada, Nismeire, coordenadora, pelo excelente curso, né, que está sendo. Obrigada a todos, né, pela participação. Eu acabei de colocar aí no chat que eu estou muito encantada também com todos participando e a proposta está chegando lá. A gente está seguindo as diretrizes e com certeza isso vai nos ajudar muito a todos nas pesquisas de jurisprudência. E muito obrigada mesmo. Imagina, foi uma honra tê-los conosco. Boa noite a todos, então. Até segunda-feira. Até segunda. Bom final de semana, bom feriado. Boa noite, bom feriado para todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.